Boa noite. Já é mais de 20 horas nesse país tropical e amaldiçoado pelas classes dominantes que reproduzem, durante séculos, a desigualdade que nos marca ainda hoje. Hoje, no entanto, o céu nos dá boas novas. Acabou a infernal volta retrógrada de Mercúrio pela casa de Câncer, responsável por causar em nossa Terra uma incrível, mas graças aos deuses passageiros, amarração espiritual. E nós nos precipitamos hoje então na direção da desobstrução. É data para iniciar novos projetos, tomar novas decisões, propor àquela pessoa especial e dar início às mais variadas revoluções. Hoje, afinal, dia 26 de julho de 2026. 73 anos depois de Fidel Castro invadir o quartel de Moncada e iniciar a Revolução Cubana. É sobre a influência desses astros que, enfim, nós podemos iniciar o nosso novo programa, o Rato de Biblioteca. Então reconforte-se na sua poltrona, meu caro ouvinte, aumente o volume do seu aparelho, chame a sua família, os amigos, o papagaio, o cachorro, sei lá quem, porque está começando o seu Rato de Biblioteca semanal. Eu sou seu apresentador, Malarmé Zumbi, e ao meu lado eu tenho ele, ninguém mais, ninguém menos do que Garuda, o seu guru favorito, o meu guru favorito, o nosso guru favorito. Boa noite, guru, você está me ouvindo? Estou, uma bela introdução ao programa. E diante desse término do Mercúrio retrógrado, agora acho que faz sentido nós nos lançarmos nas nossas aventuras e nas nossas odisseias, né? Essa grande figura para a aventura, a viagem, que é esse poema antigo, né? É engraçado ver esse caminho das palavras, né? Esse percurso de como um nome de alguma coisa, nesse caso o nome de um poema, chega a se transformar num qualificador das coisas, né? Então, Odisseia, porque é a história de Odisseu, ou se a gente fosse seguir o grego, a Ulisseia, né? A história do Ulisses. E de repente, quando você vive uma aventura, você fala, nossa, vivi uma Odisseia, né? Mas você não se chama Odisseu. Eu acho muito curioso esse jeito das palavras de viver e sobreviver e perviver e se transformar e se transmutar. É o tipo de coisa que faz pensar. E hoje nós estaremos aqui justamente para pensar de onde nasceu toda essa história, né? De onde nasceu a Odisseia? O que é uma Odisseia? Quem é Odisseu ou Ulisses? Curioso que ele tem muitos nomes, né? Que já é algo diretamente ligado até à própria história. É o épico da Odisseia, porque ele já começa. Tem aquela cena famosa, né? Que não é no começo, na verdade, é na metade, em que ele fala que o nome dele é Ninguém. Depois ele anuncia que é Odisseu, mas ele também é Ulisses. Então ele tem muitos nomes, né? E hoje, como que nós estamos começando esse programa novo, que a gente espera continuar, talvez seja bom a gente introduzir minimamente também a nossa proposta, né? Que é basicamente discutir literatura. E mais do que discutir literatura, discutir textos literários. Por que eu faço essa distinção? Porque é como se fosse um clube de livros, um clube de leitura que nós queremos realizar aqui, né? Só que transmitido via ondas de internet, via ondas de rádio. E a gente pensou, por que não começar pelo início? E o início, nesse caso, quer dizer, o início é sempre arbitrário, né? Mas esse nosso início vai ser um bom início, porque é começar pela Odisseia. Mas especialmente nós vamos falar mais detidamente do oitavo canto. Talvez vocês já conheçam, né? Porque é um canto famoso, quer dizer, toda Odisseia é famosa. Mas pensando bem, o canto 8 tem uma coisa particular, Guru. Que não é um canto muito, digamos assim, aventuresco, né? Na verdade é um canto quase íntimo, no sentido de que nós estamos dentro da casa, dentro do palácio, assistindo um dia de festas, mas um dia cotidiano, né? Não é uma luta contra monstro,
não é nada espetacular, sei lá, que poderia parar na tela do cinema, né? É mais uma cena slice of life de Homero, assim, do Odisseu, né? É um momento, realmente, eu gostei muito da sua maneira de pensar, um momento íntimo, é um momento de interioridade, né? Nós estamos dentro do castelo, dentro do palácio. Eu não sei se era um castelo, né? A forma do palácio. Talvez a arquitetura fosse muito diferente. É uma cena íntima também, porque vai falar do interior desses personagens, em alguma medida, ou vai expor essa interioridade, o que não é muito comum para a época, não é muito comum para poesia épica, inclusive. Época e épica aí partilham, eu acho, alguma etimologia. Posso estar enganado, mas acredito que não. Acredito que se trata disso mesmo. E, afinal, épica vem, na verdade, de epos, né, com o, então, época, épica. Mas esse tipo de cena de interior, de ambientes interiores e da interioridade dos personagens, é um ambiente muito rico de reflexão que tende a ser muito ignorado, como você disse, pelas reciclagens que o mundo contemporâneo faz desse material antigo, porque exatamente é o tipo de coisa que obedece muito pouco. Dá para fazer alguma coisa, mas é muito mais difícil, né? Preciso trabalhar muito mais para reciclar isso para a tela do cinema. E a tela do seu, a tela da Netflix, enfim, né? A tela, né? No geral, essa coisa do visual, né? Do audiovisual. É um ambiente que exige a ação, exige o épico no sentido convencional que se usa aí para falar de videogame. Ah, videogame épico, né? Grandes batalhas, grandes monstros. Que vem realmente, né? Porque Odisseu, Ulisses, o astuto de muitos nomes, ele se diz ninguém, não é para qualquer um, né? Não é para um outro soldado lá com uma lança, é para um gigante que só tem um olho, né? E que nesse momento está cegado desse olho. É uma cena épica nesse sentido, é quase uma cena de videogame, né? Moderna. Um monstro gigante, você precisa sair ali, não dá para enfrentar muito bem, então tem que sair meio na inteligência. É o tipo de coisa que faz pensar, bom, isso é fácil. Eu acabei de dar o exemplo dos videogames, que hoje em dia parece até que alimentam o cinema, né? Com coisas muito exageradas. Veja-se todos os super-heróis aí que passou a moda, graças a Deus, acho que passou a moda, né, dos filmes de super-herói. Mas essas cenas de interior, de ambientes festivos, conversas mais íntimas, memórias, certos debates entre personagens, parecem ser coisas que têm escapado à sensibilidade audiovisual contemporânea. Parece para mim, né? Pode ser que eu tô fora do circuito, mas eu tenho essa impressão. E que são muito ricas, são muito poderosas e, e fazem a gente pensar muita coisa. Mas para pensar muita coisa tem que ter a cena, né? Tô aqui falando, mas a É, gente tem que lembrar do que a gente tá falando. vamos falar um pouco dessa cena, o canto 8 da Odisseia, que nós vamos estar conversando aqui. Primeiro, eu gostaria de também saudar essa plateia excelente que nós temos aqui. Vários rostos conhecidos, vários rostos não conhecidos também, todos igualmente bem-vindos. Mas eu queria falar dessa cena, né? Dessa cena que nós vamos usar, talvez, para simbolizar todo o épico do Odisseia, porque de fato nós escolhemos a cena menos épica de todo o épico da Odisseia para tratar dela, né? Mas eu acho que isso não é em vão, Guru, eu acho que não. E eu espero que vocês entendam isso. Mas eu quero começar de fato como o Garuda estava me dizendo. Vamos falar um pouco dessa cena. Mas para chegar até essa cena eu quero também introduzir rapidamente a própria Odisseia, né? Que a Odisseia ela começa primeiro com uma assembleia dos deuses, os deuses estão discutindo acontecimentos humanos, e depois dessa cena da discussão entre os deuses, que os deuses estão lá tratando dos seus problemas, dos seus favoritos, das suas picuinhas em relação aos humanos, nós vamos para Ítaca, nós vamos para a cena, a parte que é conhecida como Telemaquia, né, que tem o filho de Odisseu, Telêmaco. Nós estamos, se eu não me engano, 20 anos depois do Odisseu ter partido de casa. E ali, na casa dele, ele é dado como morto. Ele é um desaparecido. Nós, leitores, lendo nessa ordem sequencial da Odisseia, sabemos que ele está vivo, porque os deuses já falaram, já discutiram a questão do Odisseu. O Odisseu, basicamente, ele estava preso numa ilha, porque ele desagradou Poseidon, furando o olho do filho dele, o Cíclope,
Qual é o nome do Cíclope? Você lembra, Igor? Hum, eu me esqueci. Eu sabia, não me escapa agora. Agora me escapou também. Mas basicamente, essa cena que talvez seja a mais famosa de toda a Odisseia, né? Ele cega o Cíclope depois dessa diatribe de se chamar de ninguém, não sei, tem tudo isso que é bem famoso. Só que aí no final. Polifemo. Polifemo, perfeito. E no final, depois de ele cegar, de ele mogar o Cíclope Betinha lá, tá ligado? Ele manda, orgulhoso, quando tá indo embora, ele anuncia o próprio nome. Ele fala, eu sou Odisseu. E aí o Cíclope escuta isso e fala pro papai dele, Poseidon, pra fuder com o filho, né? Quer dizer, fuder com o Odisseu. Aí o Odisseu, ele ganha um problemão, né? Porque é o deus dos mares. E aí ele começa a perder, fazer o Odisseu se perder pelo oceano. E é muito interessante pensar que na cultura grega antiga, né, você morrer no mar era uma desonra, porque não havia o seu corpo para ser enterrado. Você desaparecia. E não tinha submarino, não tinha navio, não tinha nada disso. Né? A pessoa não ia lá procurar o seu cadáver. Então, ele se meteu no maior problema que ele podia se meter, né? Ele podia virar um anônimo, um esqueleto boiando na água, quer dizer. Então, mas eu acho que esse é um dos dramas que percorrem toda a Odisseia, né? Porque pensem que a Odisseia está emoldurada pela Guerra de Troia, pela Ilíada, né? E outras histórias que contam esse ciclo desses heróis vitoriosos. Então, Odisseu foi um herói vitorioso que não reivindicou, digamos assim, a glória dele. Quando ele está voltando para casa, ele fica perdido no mar, ele vira um ninguém. E é isso que está atravessando a história dele quando ele chega no canto sétimo, se não me engano, nos Feácios, porque ele é naufragado quando ele vai sair da ilha de Calipso, e aí ele vai parar com a ajuda de Atenas intercede pelo Odisseu, ele vai parar nessa ilha dos Feácios, e ali ele é um ninguém, as pessoas não sabem quem é ele. Atenas está sempre agindo a favor dele mesmo assim, por baixo dos panos, ou por baixo da névoa, né? Porque aparece a figura da névoa, que vai encobrir o Ulisses para deixar ele oculto, que vai fazer ele chegar no palácio do rei. É rei? Acho que é, né? O rei Alcino. Que é o chefe dos Feácios, né? Atenas vai guiar ele até lá. E aí sim nós vamos iniciar a nossa cena, que nós queremos tratar hoje, que é essa cena no palácio. É uma cena muito curiosa, porque ele não entra como quem nós conhecemos, né? Ele não entra lá na corte de Alcino como Odisseu, como Ulisses, como o cara que vence muita coisa, que passou 7 cantos vencendo atribulações e sendo uma espécie de mistura de gênio arguto, né, do intelecto da sobrevivência e músculo também, porque também há elogios à força dele, né, à saúde física dele. Não, ele entra como um anônimo. Quer dizer, é até um pouco irônico, né? Porque ele faz aquilo com um Polifemo e depois isso recai como destino dele. Ele precisa ser anônimo, né? No momento. Inclusive, precisa atravessar essa cena anônimo para não morrer no mar, né? Para não ser anônimo de fato. A Odisseia não virar um poema cortado pela metade, né? A grande sorte do Odisseu, se a gente pode chamar isso de sorte, né? É que de fato o Atenas está o tempo todo olhando para ele, aparecendo, interferindo na história, sabe? Para facilitá-lo de alguma forma. É Atenas que faz ele chegar até a filha do Alcino. Ela vai se casar, então o que Atenas faz? Aparece para ela em sonhos e manda ela ir lavar roupa. E aí ela vai lá com as escravas dela, as servas dela, e elas ficam brincando no rio, e aí ela acorda um Odisseu que está desacordado depois do naufrágio, depois de uma longa estadia no mar, né? E, enfim, ela vê ele pede roupas, comida, ela dá roupas, comida para ele. E depois o Odisseu vai até a cidade. Ele encontra com Atenas transmutada numa pessoa, e Atenas guia ele até o palácio, né? Falando, não fale com ninguém, não levante a palavra para ninguém, só vá direto, sabe? E ele faz assim, chega no palácio. Tem uma cena cinematográfica, né, assim, descrevendo o palácio com detalhes de romance realista, assim, quase. Falando do ouro, da prata, falando das árvores, dos frutos. É um lugar de abundância, né? E ele chega, eu acho que
se eu bem me recordo, é de noite quando ele chega. Tá tendo uma festa, um banquete. E ele, ele interrompe o banquete, né? Ele faz uma cena no banquete. Ele se atira aos pés da rainha, da Arete, acho que esse é o nome dela, né? Arete. E pede pra ela, por favor, me envie de volta pra minha casa, pra minha terra. Ele tá desesperado. Ele tá se atirando no pé da rainha. E aí a música para, todo mundo olha pra ele. Tá ele aos pés da rainha. E o rei Alcino, muito nobre, ele fala, tire esse cara do chão, coloca na cadeira, manda o filho levantar, coloca o hóspede na cadeira e pergunta, quem é você, o que você quer? E de maneira muito sumária, Guru, isso que eu acho curioso, né? Ele não fala quem ele é, ele esconde a identidade dele. Isso é de uma sagacidade imensa, né? O que eu ia dizer é só o nome da rainha, né? Arete é virtude, excelência em grego. Ele se lança aos pés da virtude, ele se lança aos pés da excelência. Então, o que quer que aconteça com ele ao fazer essa súplica, não vai ser ruim, né? Então, há uma série de jogadinhas aí, né, verbais aí, muito, muito inteligentes. Acidentalmente, eu falei Arete primeiro, tipo, Arete. Parece o nome de personagem de Nelson Rodrigues, assim, sabe? Tipo, a Arete chegou e, enfim. E aí ele se joga de fato no pé da Arete, né? E aí o marido dela, o Alcino, enfim, coloca ele pra sentar na mesa, pra comer, beber. E aí eles encerram um dia com a promessa, não, nós vamos te levar pra casa, porque nós, os feácios, nós somos os marinheiros do caralho, basicamente isso, nós somos os melhores. Eles são os melhores marinheiros. Olha a sorte, ou o destino do Ulisses. Fez parar ele na casa dos melhores marinheiros, né? Na terra dos grandes marinheiros, os caras que o sentido da vida deles é remar. E aí, enfim, eles vão dormir, né? E aí sim começa o canto 8, que é no dia seguinte. Começa a aurora, e aí já começa com festa, né? O dia começa com um banquete já. Eu não sei se o Odisseu deu a sorte de chegar lá numa sexta, num sábado, mas enfim, ele chegou no momento de festa, assim, de esbórnia. Ele chega numa noite, logo na manhã seguinte, o Alcino manda chamar uma assembleia de todos os nobres, os grandes homens da Grécia, né? Da Grécia não, desculpa, da Feácia, da ilha de Feácia, os feácios. Ele manda fazer essa assembleia para organizar um banquete em homenagem a esse hóspede. Novamente Atenas vai interceder, vai amplificar, digamos assim, né, esse convite, vai tomar a forma de um arauto, de um serviçal do Alcino, e vai chamar ela própria os nobres gregos, os nobres feácios, e começamos, enfim, a cena do banquete. E depois deles comerem e beberem, vai acontecer talvez aquilo que... vai surgir o grande personagem dessa cena, que é o Demódoco. O Demódoco é o poeta, o aedo, o cantor. E enquanto eles estão descansando de barriga cheia, nós vamos ter a primeira grande peculiaridade. Porque, de fato, é uma cena, digamos assim, de vida cotidiana, de festa, de casualidade, né? Coisas que passam dentro de uma casa. Mas tem uma espécie de peripécia dentro, né? Que é justamente o Demódoco. Porque o Demódoco, esse poeta cego, ele vai cantar a história do próprio Odisseu. Lembramos que isso é 20 anos depois, né? Da guerra de Troia, dos acontecimentos que estão mais ou menos demarcados hoje em dia na Ilíada. E aí, nesse primeiro momento, o Demódoco vai cantar 3 vezes. Nessa primeira vez que ele canta, logo quando inicia os festejos desse dia, ele canta uma briga entre o Aquiles e o Odisseu. E canta, vamos dizer assim, de maneira resumida, né? Isso é uma coisa interessante até para falar, Guru, porque várias vezes o texto da Odisseia está remetendo a outros textos, a outras histórias, né? E várias vezes faz isso de uma maneira meio só em resumo, assim. E é assim que ele vai fazer. Ele não vai narrar propriamente, não vai mostrar aos nossos olhos esse acontecimento da briga entre Aquiles e Odisseu. Mas ele vai mencionar ao passant. Imagino que
a audiência grega deveria conhecer essas histórias, né? Mas não tá na unidade hoje que a gente chama de Odisseia, nem na Ilíada, eu acho. Eu pesquisei pra verificar isso no chat de GPT, sabe? Ele disse que não sei se tava de fato na Ilíada, mas eu também não me lembro. Eu não me recordo de ter essa cena, mas é muito divertido pensar que, de um modo ou de outro, a gente poderia brincar de que o Homero tá fazendo uma autopromoção, né? Tá fazendo uma. Tá vendendo o próprio poema, né? Vocês estão ouvindo aqui a Odisseia, estão acompanhando aqui a Odisseia, mas antes tem o Ilíada, hein? Vão lá no outro texto conhecer o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz. Aí tem um livro do Luiz Costa Lima, História da Ficção e Literatura, e aí ele comenta um pouco ao passant, digamos assim, sobre Homero, nesse livro que ele está querendo investigar o que é a ficção. E uma coisa que ele comenta que é justamente que na época em que a Odisseia presumivelmente foi escrita, era já com uma espécie de decadência da poesia épica oral, dos Aedos, dessa figura que o Demódoco encara. Na época que foi redigida por escrito, foi fixado por escrito, essa figura já estava, digamos assim, em decadência, tinha perdido o prestígio místico, o prestígio religioso, profético, que o próprio Homero vai colocar nessa cena, né? Porque mais adiante, nessa cena, o Odisseu vai elogiar o Demódoco por dizer que, nossa, cara, você conta as coisas que aconteceram e parece que elas estão acontecendo de novo pra mim, sendo que você não esteve lá. Então você saber disso é prova da verdade das musas, porque só as musas podem ter lhe contado isso, né? E não custa lembrar a vocês que no início de todo o canto, no início do épico, no início do livro, né, tem essa invocação às musas, como se as musas fossem as fiadoras da história que o poeta está cantando, né? Porque é muito curiosa essa posição do poeta. O poeta, ele é cego. O próprio Homero, a tradição diz que ele era cego. Então ele não vê, ele não viaja, ele não guerreia. E no entanto, ele que canta as verdades da guerra, dos acontecimentos, os feitos dos heróis. É curioso pensar essa ideia de declínio, especialmente diante de hoje, né? Porque para nós, hoje, Homero não é exatamente um declínio, né? É o que há, é o que há. É o fundamento, é o grande poema inicial, é o grande começo da coisa toda, né? E isso não, eu ia até dar corda pra você, cara, porque tem uma coisa interessante que o Luiz Costa Lima vai comentar, porque de fato ele diz que parece que só no declínio da poesia como função religiosa, mística, que aparece ter tido durante o século X a.C., XI, a época em que os aedos eram figuras dentro da realeza, né, importantes, imprescindíveis por causa dessa função religiosa e também, é claro, por articularem as palavras, as histórias, os acontecimentos, transmitirem a tradição. Mas ele vai dizer, o Costa Lima, que é muito curioso, justamente no momento em que essa figura entra em declínio, parece que a ficção, aí eu estou usando a palavra anacrônica, mas tematiza a si mesma, né? Porque o que afinal o Aedo está fazendo ali? Se ele não viu, se ele não lutou, ele canta. Mas o que é a cantoria, né? Isso não está exatamente definido, mas está tematizado, está representado, está posto em cena. Mas vamos terminar de contar essa cena, né? Porque eu acabei abrindo um parêntese na metade. Porque depois desse canto, a cena prossegue, Guru. A cena prossegue. Tem um dos momentos que eu acho... entra num momento divertido, meio slice of life mesmo, assim, do épico. Tem aquela competição esportiva. Não sei se você lembra desse episódio, cara. De arremesso de disco, não é? Uma coisa assim? Exatamente. O príncipe, eu até anotei o nome dele aqui, que é um nome complexo, né? Laudamante, é um dos filhos do rei, né? Ele convida o Odisseu para participar do jogo, para lançar disco também. Mas aí
Ele fala, cara, eu tô tão triste, eu tô tão cansado, eu tô deprimido, eu não quero lançar disco. E aí vai aparecer o Euríalo, que eu acho que também é outro filho do rei. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é. É, e ele começa a zoar o Odisseu. E ele chama. Olha, e sabe o que é o melhor, cara? A zombaria que ele faz é xingar ele de comerciante. Sim. Mas imagine que para Feácios, né? Para esses navegadores tão competentes, você ser um comerciante em terra não é nada. Você ser um vendedorzinho de barraca de. Porque lembrando também, não existia shopping center, né? Não existia rede nacional de supermercado, né? Para o cara ficar milionário. Então, o sujeito ser um vendedor, ele plantava batata no terreno dele, escovava batata e vendia. Ele era um nada, ele era um ninguém, ele não fazia fortuna, não fazia fama, ele não fazia nada, né? O sujeito que fazia de fato as coisas era o sujeito que se aventurava e podia morrer muito facilmente, assim, virar carne de urubu, né? Almoço de urubu, ou virar almoço de tubarão, no caso aí do pessoal na água, né? Mas era alguém que depois tinha história para contar, conseguia riquezas muito exóticas, temperos estranhos de outras regiões, né? Conhecia os monstros, então, né? Dos outros lugares ali, o Polifemo, etc. Então, realmente ser chamado de mercador, né? De comerciante, é sensacional, porque era a cultura, era a sociedade da época. O que é muito curioso vindo, vamos dizer assim, da pena ou da garganta de Homero, para não colocar em questão aqui a parte de se era escrito, se não era, né? Bom, já que Derrida já nasceu e morreu, né? A gente não precisa separar a escrita da fala. O cara já passou a vida inteira provando pra gente que isso é inútil. Não é inútil, né? Mas é pouco frutífero. Mas o que eu ia dizer é muito curioso, porque na Ilíada, muitas vezes, quando o Homero está descrevendo a força daqueles guerreiros, que são homens jovens, têm 20 anos, né? São pessoas que estão no ápice da sua saúde física. Ele faz os seus símiles, as suas comparações estendidas, comparando com agricultores. Ou seja, de um modo ou de outro, na Ilíada, né? Nas cenas de guerra. Ou seja, de um modo ou de outro, ele está tirando um certo sarro, ou está comentando de alguma forma, toda aquela desgaste, aquele dispêndio de vida. Então, vocês podiam estar alimentando o país, ou na região, porque eles não tinham essa ideia de país, né? Podiam estar alimentando a região, plantando azeitona, ou sei lá o que, ele faz várias comparações, e estão aí jogando pedra, lança um no outro, né? É um desperdício, né? Isso é um comentário muito interessante, porque com esse comentário a gente pode reler várias cenas homéricas com um cantinho de riso na boca, né? Porque a gente vai ver aqui uma cena que, assim, são os guerreiros de folga, porque se não tá tendo guerra, os guerreiros, eles ficam vivendo à custa dos outros, num salão, tá ligado? Fazendo banquete e assistindo espetáculos de esporte ou de dança, sabe? Tem uma coisa meio ridícula e eu falo dessa coisa meio ridícula da vida guerreira, que talvez pode ser lida até de maneira humorística, talvez agora. Eu não tinha pensado nisso, cara, mas eu achei interessante, porque combina com uma cena muito interessante também que tem na Odisseia. Não sei se você vai se recordar, é um pouco adiante, eu não lembro qual é o canto, talvez canto 10, 11, em que o Odisseu ele narra que ele encontra os mortos, ele revive o Aquiles, né? Uhum. E o Aquiles fala alguma coisa assim, o Odisseu chega e fala, nossa, você é o maior guerreiro de todos, o mais foda. E aí o Aquiles fala, eu preferia ser um agricultor do que reinar sozinho aqui no inferno, sabe? Então eu acho que faz muito sentido a leitura, cara, de ser uma coisa meio zombaria, sabe? Em relação aos status guerreiros do mundo grego. E de um certo modo, isso diz respeito também ao Homero, se a gente leva o epíteto antigo dele, né, a sério. Eu acho que isso vai conversar com a cena que a gente está comentando aí do Canto 8, que era Homero o cego, né? O que, assim, se a gente tenta pensar hoje em dia, né, com smartphone, TikTok, não sei o que, a gente fica impressionado. Como é que o cara vai memorizar com a porcaria daquele poema daquele tamanho, né, de cego, né, sem ler? O Braille não tinha sido inventado, evidentemente, né? Faltava 1.000 e 2.000 anos, sei lá quantos mil anos para inventar o Braille, que é 1800 e qualquer coisa. E de um certo modo,
Sim, claro, o Aedo, o poeta, precisava do guerreiro para ter o que contar, para ter uma história para contar. Mas, mais ou menos, porque ele tem imaginação também. Ele não precisa do guerreiro. E, no fundo, quem brincou muito com isso, não quero desviar do assunto, mas foi o Aristófanes, né? O Aristófanes tem algumas comédias em que as mulheres reclamam dos homens se perdendo na guerra, se perdendo nas academias de condicionamento físico, de treinamento militar, né? Que elas têm que cuidar de tudo, tem que cuidar dos animais, tem que cuidar dos servos, né, os escravos, tem que cuidar das crianças, e o homem só lá jogando lança e batendo espada, né, quer dizer, não tem graça, a vida deles é muito mais fácil, e a das mulheres é muito mais exaustiva. Mas aí é comédia, é teatro, né, uma coisa bastante posterior, uns 400 anos depois do Homero, né. Mas é até Então já interessante você comentar essa cena, porque assim, antes. Eu também falo de lembrança, porque perguntaram aqui no chat, até o Eduardo perguntou quando vocês leram a Odisseia. Eu li a Odisseia quando estava na graduação, de fato. Eu peguei agora pra gente conversar aqui, eu reli esse trecho, né, dei uma estudada. Mas então eu tô falando de várias coisas de memória também. Posso estar cometendo imprecisões. Mas eu lembro que tem uma cena que é a Calypso, que aprisionava, digamos assim, o Odisseu na ilha, né? O Odisseu, ela queria casar com o Odisseu, queria transformar ele em um deus, um semideus, dar imortalidade para ele. Só que ele não, ele tá com saudade de casa, saudade dos seus, quer voltar para sua terra. É o drama, né, que atravessa toda a Odisseia. Mas aí os Zeus, na Assembleia dos Deuses, eles decidem que não, temos que mandar eles de volta para casa. E eles vão falar para Calypso, que é uma deusa, que tem que mandar eles de volta para casa. E ela reclama, caralho, vocês, os deuses homens, vocês não toleram que nós também pegamos mortais pra gente, né? Vocês podem, a gente não. isso aí, saindo de Zeus é bem complicado, né? Que a mitologia grega, Zeus, meu Deus, o que ele tem de esposa, e tem tudo, né? Até sequestro, rapto, estupro, enfim, ele é um cretino, né? Um verme nojento. E isso é muito louco, né? Pensar assim, a gente não tem essa. A nossa sensibilidade espiritual, religiosa, metafísica, ela coloca a ideia de deuses como algo ordenado, bem comportado, lógico. Para os gregos eram coisas absolutamente insanas, com personalidade mesmo, né? Eram personagens mesmo. Né? Cada um queria uma coisa, tem que fazer assembleia, porque um vai falar contra o outro, né? Os deuses não são. Os deuses não são aristotélicos, né? Rafa, aquele que move não é movido. Não, não é uma coisa lógica, né? Eles são seres. E aí eles são objetos de poesia, evidentemente, né? Eles têm que aparecer. Imagina, são os deuses que mais dá pra fazer poemas são esses. Que prefere um, não gosta do outro, né? Você tem assunto, né? Você tem coisa para contar. E eu acho que tem essa representação dessa rivalidade entre os deuses, né? Que é uma rivalidade, digamos assim, até dos próprios gregos, no mundo grego. Sim. Porque isso está até posto, para retomar o nosso fio da nossa história, né? Tá até posto nessa cena da competição, porque tem isso, né? O tal lá do. Qual era o nome dele? Eurilo. Eurilo. Exato. Ele fala, e tu aí, tá ligado? Com esse jeitinho aí, tu não é atleta, né? Tu é um fracote. Aí o Odisseu fica puto. Aí, mas isso que é o mais engraçado, porque antes dele lançar o disco longe pra caralho, mostrar que era um atleta, ele xinga, né, o Eurilo, meio que de otário. Ele diz assim, até anotei porque é um insulto, né, interessante. Tu, na aparência sem mácula, doutra maneira nem mesmo um deus te gerara. Mas frívolo tens o intelecto. Ou seja, tu é burro pra um caralho, sabe? chamou de imbecil. É. E... É muito curioso, porque realmente, se eles remavam, como você disse mais pro começo, né? Remar era a vida deles, né? A tradição norueguesa aí, né? Nos assolando. Para comentar acontecimentos recentes. Será que tinha alguém na corte do Alcino chamado Haaland? Não sei. Um cara meio mal encarado, meio alto, loiro, não sei. Mas o cara que rema, ele tem muito desenvolvimento de costas, né? Essa parte superior, dos membros superiores aqui fica muito desenvolvida. O cara realmente tem uma aparência de ser muito forte. Geralmente fica forte. Se o sujeito rema bastante, ele realmente vai desenvolver força. Mas mesmo que não tenha força, mas tem uma aparência de força, né? Porque forma aquele triângulo, né? Dos ombros mais largos, as costas mais expandidas, ou o pessoal chama de Doritos também, por causa do formato triangular do salgadinho, né? Fica aquela coisa ampla. De longe você olha e você vai, imponente. É um imponente, causa um vulto, né? Causa um contorno. Só que o Odisseu, né?
sobreviveu a uma guerra, venceu basicamente uma guerra, né? Agora, esteve ali entre os vencedores, sobreviveu ao mar, sobreviveu a um gigante, né? Para ele aquilo ali não é nada, né? Aquilo ali é só um cara que se acha, né? Esse comentário das costas é muito interessante, porque querendo ou não, você deve ter falado isso involuntariamente, mas remete ao texto, porque depois de ele lançar o bagulho longe, né? O disco longe, o, o Alcino elogia o Odisseu e pra elogiar, ele elogia as costas dele. Sim, sim. Cara, Exatamente. é engraçado isso. É verdade. Não tinha me recordado, mas é verdade. Me recordo de ter relido recentemente e realmente ele elogia exatamente as costas do Odisseu. Exato. E, e aí, esse é o clima que a gente tá falando. É por isso que eu falei que é um slice of life, né? Porque eles estão ali com rivalidadezinhas, pequenas rivalidades. Aí o Odisseu de fato atira um disco, sabe, num esporte, e ele, de longe, é o melhor de todos. Aí todo mundo fica, caralho, esse cara aí, porra, esse cara aí é foda. Mas é um cara bom, né? Esse cara E ganhou em alguma outra competição, que não foi aqui, mas esse cara aí tem que respeitar. tipo, sei lá, você vê o Messi você pensa, esse cara aí não joga nada. Aí o cara pega a bola e começa a fazer, costurar e aconteceu. O Odisseu era o Messi do lançamento de disco, basicamente. Mas é interessante a gente passar, porque logo na sequência dessa cena do lançamento de disco, começa um novo canto do Demódoco, que é o segundo canto do Demódoco. Ele vai cantar 3 vezes, né? E dessa vez. Ele cai isso. Não, e dessa vez é interessante porque a primeira vez a gente viu o Demódoco cantando, mas digamos assim, não era um discurso direto, né? Quer dizer, era um resumo. Era um resumo dado pelo narrador do que o Demódoco cantou. Nessa vez nós vemos o Demódoco cantando. É um discurso direto do Demódoco. E o Demódoco vai cantar pra gente um episódio mítico, ocorrido entre Ares, Afrodite e Hefesto. Um triângulo amoroso, né? Todo mundo talvez conheça essa história. Sabe que o Hefesto era chifrudo, que Ares e Afrodite traíam ele quando ele ia trabalhar na ferragem. É pior que tem umas coisas meio símbolos sociais, né? O cara vai trabalhar na ferragem, a mulher dele fica em casa e chega o deus da guerra pra comer ela. Os caras transam pra caralho, o Hefasto otário pra caralho. Mas ele também ele era otário, mas ele não era corno manso, né? Porque ele prepara uma armadilha. É isso que o Demódoco tá cantando pra gente. Então ele conta como que o Hefasto capturou esses amantes e aí expôs ele. Fosse hoje ia expor no Twitter, né? Mas nessa época chamou todo mundo, chamou os deuses pra vir. Aí chega. Não lembro se acho que é a Hermes, Apolo e Poseidon. E é uma cena engraçada, realmente, assim, porque eu pelo menos achei engraçado, porque depois, quando você vê os amantes capturados, tem tipo uma conversinha, um colóquio, na tradução aparece que é um colóquio, entre acho que é Hermes e Apolo, e eles dizem uma coisa meio assim, o que você acha? Comer a deusa do amor e ser pego, vale a pena? Aí ele fala, porra, eu seria pego 3 vezes. Não, é muito grego, né? É muito da cultura deles. Assim, você vê que era o imaginário social deles. Assim, você vai viver uma pequena glória ou você vai viver uma vida pacata, prolongada, né? É a Pois mesma é, coisa, né? E se repete, né? É como você disse, a cena social se repete no nível mítico, né? Não tem nem como questionar, assim, a pessoa, né? E é bem isso, porque Hefesto é o deus da forja, né? Quer dizer, uma coisa que leva tempo. Você não tem como forjar um negócio rápido, ainda mais na Grécia Antiga. Não tinha forno, não tinha gases comprimidos que vão a temperaturas absurdas e tal. Você dependia, né? De carvão mineral, etc. E demora um processo muito mais lento. Então, ele era obrigado a sair de casa todo dia para trabalhar, né? Não tinha que fazer de outro jeito dele conseguir fazer o que ele fazia se não fosse assim. Então, existe aí também esse embate social que você aludiu, mas não expandiu, né? Do guerreiro, do deus da guerra, Ares, né? O cara que vai pontualmente, faz uma coisa e volta e recebe as glórias. E o cara que mantém a sociedade, inclusive fornece a base desse guerreiro, que são as armas, né? Porque nem todo guerreiro sabe forjar. Essa é uma técnica bastante específica, né? É bastante delicado, assim, é bastante complexo você fazer uma boa lâmina, né? Você fazer um equipamento desse tipo.
Então, existe aí realmente uma repetição da cena social em vários níveis, né? Só que os gregos não eram exatamente morais, né? Assim, para eles, a coisa da glória era muito mais importante do que. O que eu acho que dá a ver essa coisa da glória, né? Deles, não, vou pegar a mulher mais linda de todas, que é a deusa do amor, né? Aí você é vexado depois, mas tudo bem, mas eu tive uma noite, sei lá, uma tarde, enfim, não sei qual era o momento do dia, né? Porque o Apolo aparece, né? Então, deus do sol, né? Apesar que tem o Hélios também, mas enfim. Mas ele não é tão personagem, é mais raro, né? Um personagem menos comum. Mas a questão é a seguinte: você. Como é que eu vou explicar isso? Você percebe que os gregos não se davam conta de que poderiam desaparecer. Entende? É uma sociedade que julga que vai ser eterna. Por isso que se o meu nome fizer fama, vai ser uma fama eterna. Né? Então, por isso que eu valorizo essas coisas pontuais. Tanto que, em boa medida, por isso que os textos deles foram muito mal preservados, né? Eles não achavam que tinham que fazer cópias porque os textos poderiam desaparecer, esses poemas épicos, os textos filosóficos depois, né? Não, nós somos os gregos, nós somos o ápice, né? Nós somos a melhor sociedade. Nós não vamos sumir daqui, então não precisamos nos preocupar com a história futura, né? O que vem depois da gente, porque não tem depois de nós, né? Nós somos o depois. E aí, claro, se eu faço fama, se eu faço uma coisa gloriosa, minha glória é para sempre, porque não tem depois. Só que teve, né? Teve. Tanto que essa galera não existe mais, né? De jeito nenhum, né? Então tem esse tipo me parece que tem esse tipo de cruzamento, né? A sensibilidade deles para a história como algo que acabou neles, eles são o ápice, e essa coisa da fama, da glória, de fazer esse tipo de coisa. Vou pegar a Afrodite, vou pegar. Né? Não vou ser um sujeito respeitoso porque o respeito não vai me dar fama, né? Tem quase soa uma coisa que, depois ninguém vai saber, né? É um pouco isso, assim. Tipo, se eu comer a casada e eu for pego, ninguém vai lembrar disso depois. Porque isso não vai ser cantado também, né? Os temas das cantorias são outros. Virou, né? É o quê? Mas acabou que virou, né? Acabou que virou uma cena mítica conhecida, né? Pois é, aquelas coisas, né? E essa cena é muito interessante, porque ela surge quase como um apêndice, né, no meio dessa história. Tipo, é um episódio fechado em si, que parece que não tem a ver imediatamente com o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E aí a impressão que eu tenho, Guru, é que parece que tem aquela coisa meio. Por isso que eu tenho a impressão que esse canto parece que tem uma coisa de propaganda, entre aspas, né? De mostrar, olha como é que o Aedo faz. Entende? Aqui você tá mostrando o Aedo no seu ambiente de trabalho. E isso deixa o próprio Odisseu impressionado, né? O Odisseu fica. Caralho, esse cara é muito foda. Esse cara é um grande poeta. Tanto que depois de. Diga tu. Não, o Demódoco também é cego como Homero, né? Então a gente vê realmente essa reduplicação, né, do personagem. Esse, como se diz, self-insert, né? Uma auto-inserção. Ele se colocando como um personagem da própria ficção dele, né? Da própria historinha que ele está contando. E a gente vai ver que o maior herói de todos, um dos maiores pelo menos, o protagonista dessa saga, desse épico, vai endeusá-lo de alguma maneira, vai adorá-lo, né? Tanto que depois da cena seguinte, é uma cena de dança, que inclusive é curiosa, que só menciono ela porque eu acho muito curioso os guerreiros, os brucutus, pararem pra assistir um balezinho, um sapateado, tá ligado? Tem essa cena. Depois a gente tem uma troca de presentes também, que é interessante. O Odisseu ele recebe uma espada do Euríalo, porque o pai dele manda, não, você falou merda, agora vai lá mostrar que você entendeu que falou merda. E aí ele dá uma espada foda. Aí depois o Odisseu ele vai tomar banho e o Alcino ainda manda a esposa, a Arete, a Arete, presentear ele com um manto, uma túnica, um baú. É uma cena meio de RPG de quest, né? Parece que o Odisseu ele terminou a quest, ganhou a espada, ganhou a armadura e tá pronto pra ir pra casa. Com certeza, eu acho que essa é uma cena de fonte de muito romance, de fantasia, pulp, etc., que virou fonte para os RPGs depois. Eu acho que com certeza essa cena encadeou assim no imaginário, né? Com certeza, porque é bem clichê realmente, ela é bem o clássico, assim, você chega no final da aventura, daquela quest, né, aquela jornada ali parcial,
e obtém os upgrades, né? Obtém as melhorias ali, os equipamentos melhores, os prêmios. E o Realmente. upgrade literalmente vai te preparar pra próxima parte, né? Que ele ainda vai ter história, ele vai voltar pra Ítaca, vai ter o desfecho, enfim, vai. Eu acho que isso é até interessante, essa coisa da posterioridade, porque eu sinto que tem um texto contínuo que gira ao redor dos presentes, que os presentes são fontes de lembrança, né? Tipo, a Arete fala alguma coisa assim pro Odisseu, tipo, leve esse presente e lembre de nós, sabe? Você sabe agora quem são os Feácios, que são. A gente pode não lançar tão bem o disco, mas eles são os melhores dançarinos. Eles são os melhores remadores, os melhores. Entende? Tem uma coisa de marcar nesse sujeito quem eles são, para levar a mensagem, a memória deles. Sim, porque é isso, né? Você tem um objeto, imagina, ainda mais no mundo antigo, ainda. E outra vez eu volto nisso, né? Não tinha lojinha de R$1,99 pra você comprar uma lembrancinha. Então, e não é uma coisinha qualquer que eles dão uma espada, eles dão objetos que levam tempo, que custam muito, né, para serem feitos. E aí, toda vez que ele empunhar aquilo, ele vai se lembrar deles, com certeza, até porque aquilo vai salvá-lo depois, né? Então, vai se formando essa trama meio. Também, claro, é meio. Eu acho muito curioso porque é meio armado, né? Você vai vendo que é meio ele é predestinado. Ele pegou a espada vai servir depois, né? Começa a ficar. Ainda é o épico, claro, ainda falta um bom tempo para o teatro grego se consolidar, né? Pelo menos vou chutar, eu acho que é mais, mas eu vou chutar baixo, assim, pelo menos uns 200 anos. Mas eu acho que é mais, eu acho que é de 300 a 400. Mas vamos que seja 200 anos não é pouca coisa, né? Então, mas você já vê uma certa teatralidade. Você já vê uma certa teatralidade nesse aspecto, já é tudo meio armado, né? Ah, o nome do bagulho é Odisseu. Não tinha nome, né? Não se dava título, mas ele é o cara, né? O Odisseu, a história é ao redor dele. Ah, ele não vai morrer agora. A história vai longe. O filme não vai acabar com 15 minutos, né? O filme tem que ter 2 horas, 1 hora e meia, que seja, né? Então, ele tá ali nos fiascos, mas ele não voltou para casa, não. Então, a gente ouve o Homero ali cantar Aedo, né? E a gente vai acompanhando. Não, ele não acabou, não acabou, não pode ter acabado. Ele não voltou para casa. Ele ganhou uma espada, tem que fazer alguma coisa com essa espada, né? E todo mundo sabe que o truque mais antigo de um escritor é não terminar sua história para conseguir continuar contando ela, porque é isso que. O foda é que o Homero, ou melhor, o Demódoco, ele era um poeta foda mesmo, né? Porque no final das Sim, sim. contas tem essa dança linda aí que os feácios fazem, mas na cena seguinte parece que o Odisseu ele se impressiona mesmo é com o canto do poeta, né? Tanto que ele fala, eles vão comer de novo, porque já passou, tem inclusive uma demarcação da hora, assim, do tempo. Primeiro começa na aurora, depois tem o poente. Então depois do poente eles vão fazer o jantar. E aí o Odisseu, ele fala, não, pega um pedaço aí desse porco, corta pra eu dar pro poeta. Ele dá pro poeta Sim. e fala, agora eu quero que você cante pra mim uma canção, uma coisa meio churrascaria, né? Eu quero que você cante aquela do cavalo de Troia. Então, é muito curioso porque eu li, como você sabe, né, a tradução do Dorico Mendes, aquela famosa, que acho que era da Martin Claret, publicava, alguma dessas editoras assim que não pode pagar tradutor, então vai lá e pega domínio público, que é uma tradução bastante erudita, né, um vocabulário, a frase completamente retorcida, um vocabulário bastante rico. E ele bota uma nota de rodapé, ou nota de final, no caso, na versão que eu li, em que ele diz assim: Homero não diz, como alguns tradutores, que só a toada agradava aos ouvintes. Quer dizer, só a musicalidade, o som desprovido de significado, né? Ponto e vírgula. A letra, sobretudo, é que emocionava a Ulisses. Então, realmente, concorda com o que você disse, né? Realmente é o canto, mas é o canto, o verbo mesmo, a escolha de frases, de palavras. O Dorico Mendes, ele coloca que não é a melodia que emociona Ulisses, mas sim a palavra, né? É a escolha das frases, do vocabulário, a maneira como o Demódoco conta essa história, e não tanto a melodia, a escolha de notas musicais, acordes ali, né? Muito notas, né? Naquela época não se usava muito, a composição não trabalhava muito com acorde. E isso é que impressiona, porque, assim, eu me emociono muito com música, né? Às vezes com a leitura, uma leitura mesmo, né? Ou escutar uma coisa verbal não me toca tanto. Agora, nessa cena, o próprio Dorico ele coloca essa nota assim, ó, não, é de fato a palavra do Demódoco que emociona o Ulisses, não é só a melodia. Claro que isso deve ter ajudado, né? Com certeza, você botar ali uma musiquinha de fundo
É, faz um efeito. Mas que é, sobretudo, o verbo, né? A escolha de vocabulário, a maneira de contar os acontecimentos. Eu creio que pode ser até por isso que a gente pode considerar o Homero, digamos assim, o Homero, a grande figura mítica, como o pai da literatura, né? Porque é a palavra, no final das contas. É oral ou escrita, mas é a palavra, é a arte de você ordenar as palavras de uma forma que vai causar essa reação no Ulisses, que, no caso, a gente vai ver agora, porque, como eu disse, teve o primeiro canto, que ele falou da briga entre Aquiles e Odisseu, e aquilo já emocionou o Odisseu pela primeira vez, porque ele viu a própria história. A sua própria vida está sendo retratada ali. E imagina, você é um sujeito há 20 anos que não vai para casa, que está desconectado da sua própria identidade, da sua vida. Você vê aquela foto, aquele episódio antigo, e aquilo te emociona. Foi a primeira vez que ele se emocionou. E aí depois teve o segundo canto ainda, do Demódoco, que ele aí parece que foi uma confirmação, né? Caralho, esse poeta aqui, esse Aedo, é do caralho. Nossa. E aí ele pediu pra ele. Esse cara é o melhor, talvez, né? Não é à toa que ele tá ali. E aí depois ele ainda pede pra ele, canta por favor o Cavalo de Troia. E aí ele canta. Ele começa, diz inclusive que ele começa a partir da metade, né? A partir de um ponto, tal. E ele começa a cantar. E aí que eu acho que a gente chega no episódio culminante. Porque o Odisseu não consegue se controlar. Ele ouvindo aquelas palavras, ele cai no choro. Ele cai em lágrima, como uma esposa agarrada ao cadáver do marido, né? E ali o Alcino, que tá de olho o tempo inteiro ali. O trecho, né? Que diz, dá a tradução do Odorico, né? Que vai ser aquela retórica, né? Vamos lá. Ao cântico do vate, as maçãs rega, debulhando-se em lágrimas Ulisses. Qual em braços o esposo, a mulher chora, que o viu cair em vascas moribundo. A mulher agarrada ao viúva, né? Acabou de ficar viúva. O cara morreu na frente dela e ela tá ali se debulhando-se em lágrimas. Não é um chorozinho contido, não, hein? O Ulisses estava mal, estava triste o homem. Tá? E o Alcino, que não era bobo, o Alcino, ele tá prestando atenção no Odisseu a noite toda, né? Então ele reparou, caralho, de novo ele se emocionou? Não, tem alguma coisa errada aqui. Tá ligado? Que eu tenho que entender quem é esse cara, porque isso não... Caralho, não é normal esse cara tá chorando tanto assim. E aí é nesse ponto em que o Alcino, ele se interpela o Odisseu e fala, não, chega, me diz quem é você, qual é seu nome, quem são os seus pais, sabe, qual é a sua família, de onde você vem, enfim, me conte sua história, me revele sua identidade. E é depois de ter essa interpelação no meio do banquete que nós vamos ter a parte mais famosa da Odisseia, né? Que são os 3, 4 capítulos que a gente tem um relato principal das aventuras do Odisseu, as partes mais lembradas, né? Em que ele luta contra monstros, etc, etc, etc. Mas é só depois disso, dele cair em lágrimas como uma esposa agarrando o cadáver do marido, diante da própria história, diante de si, diante da memória, diante de todas essas coisas que estão orbitando o tempo inteiro, né, da história do Odisseu, que ele começa a falar. De fato faz pensar muita coisa, porque é o coração da cena, né, eu acho, é o coração o coração do canto, assim, e talvez eu acho que pode ser até, em algum nível, o coração do livro, pensando a Odisseia como um livro, né, porque isso que parece que tá, primeiro, prepara o relato principal, o relato mais famoso, sabe? É um relato, digamos assim, que vai estar sendo originado por essa espécie de catarse que o poeta, o Aedo, provocou nele. Então parece até que foi o poeta que ativou esse estado de espírito no Odisseu, né? E ele começou a contar sua própria história. Ele se tornou um poeta, no final das contas, porque o Odisseu ele também duplica um pouco essa perspectiva do poeta, né? Não só porque ele fala bem o tempo todo, isso é uma característica do personagem, ser ardiloso, ser bom com as palavras,
ser malicioso, sabe? Meio malandro, eu acho que é isso, né? O Odisseu é malandro, mas ele partilha isso com o poeta, de falar bem, mexer bem com as palavras. E eu creio que não somente no sentido de persuasão, no sentido meio agórico, né? Filosofal, sofista, mas se ele depois, nós vamos ter 3, 4 cantos, que vão ser basicamente a história como se fosse dita pela garganta do Odisseu aos Feácios, então ele também é o Aedo, né? Em alguma medida. Porque o narrador do épico vai estar dizendo pela garganta dele. Então, o fato é que nós temos uma nova duplicação dessa figura do poeta, né? Porque tem o Demódoco, mas aí o Odisseu também assume esse lugar e começa a narrar sua própria história. E toda a audiência dos Feácios fica absorta no que ele fala. Nós temos 3, 4 cantos em que a gente presume o silêncio e a atenção dos outros, né? Que o Odisseu tá falando. E só depois de ele terminar a sua história que as pessoas se manifestam. Então é um episódio muito interessante pra gente entender o que é a poesia ou a literatura, essa coisa, né? Qual é a diferença disso pro resto dos outros gêneros? Eu acho muito interessante que você menciona essa duplicação, porque se trata de, se você percebe, a história contada por alguém que não viveu, Demódoco, e por alguém que a viveu, o próprio Ulisses, o próprio Odisseu, né? Contando nos cantos seguintes. De modo que parece que eu tô falando Demódoco. De maneira que eu acho que isso abre para uma reflexão de como essa cena, especialmente a cena do Odisseu chorando diante do relato da sua própria vida, trabalha duas frentes do pensamento da história, do que é a história e o relato histórico, que vem uma de Aristóteles e a outra de Hegel. Eu acho que essa cena trabalha com isso. Assim, vou tentar argumentar isso. Se te parece cabível, se eu posso assumir a palavra para. Por favor, estamos aqui para isso. Ah, bom, então agora eu fiquei feliz. Agora falou que estamos aqui para isso. Agora nós vamos dar atenção integral, assim como toda a corte dos Feácios ouviram Odisseu, nós estamos aqui para isso. Agora eu vou demodocar, vou brincar de demódoco. Não, porque é muito curioso que, se você observa, seria. Na época não existia isso na Grécia, né? Mas se a gente observar hoje, seria o relato de uma biografia versus uma autobiografia, né? Porque o Demódoco está contando. E o Demódoco não está contando uma biografia, não está contando a vida de ninguém, ele está contando a história como um todo, né? O que aconteceu com uma galera, não só com uma pessoa em particular. E o Ulisses, o Odisseu, depois pega a palavra e conta a sua vida, né? Então seria, em alguma medida, a separação entre a história e a biografia, vamos dizer assim, na seção de livro de uma livraria, né? Mas por que isso me toca, né? De que maneira, de que lado, de que jeito de pensar isso me convoca? Eu acho que há uma questão muito curiosa, que é o seguinte: em Hegel, como tudo ao fim é um gesto, uma ação do espírito absoluto, você contar as coisas e você ter vivido as coisas que você está contando são equivalentes. Porque, de algum modo, o espírito ele se reapropria na consciência, nessa tomada de consciência. Ou seja, quando ele passa a entender, é como se ele tivesse feito, né? Existe uma coincidência que o Hegel estipula, que o Hegel coloca de base no pensamento dele, entre ação e conhecimento, vamos dizer assim. Fazer e saber, vai. Que seja, né? Isso, como você consegue perceber, isso gera uma espécie de homogeneidade entre a história, quer dizer, a coisa que aconteceu, e a narrativa da história, a historiografia, né? Você registrar o que aconteceu. O que aconteceu e o seu registro passam a ser, digamos assim, equivalentes, né? E isso se consolidaria nessa reapropriação. Só que Ulisses não se reapropria, né?
Ele não ouve aquela história. Se a gente vai lendo o oitavo canto, ele não se reapropria da história que o Demódoco conta como se fosse a história dele. Porque, veja, o símile homérico, a paralelo ali, a analogia que é construída, ela é construída de modo que o Ulisses é a viúva, certo? Então, o cadáver, o marido recém-falecido ali, é a sua história. Ou seja, é a história ali do cavalo de Troia, da batalha toda que é contada ali nos últimos 50 dias, ali, que é a Ilíada, né? 50 dias, 50 e poucos dias, que são 50 dias. Ou seja, se Ulisses é a viúva e a sua história é o morto, ele está desapropriado da sua história. Sua história perdeu o vínculo com ele, acabou a relação, o cara tá morto, né? Por isso que ele chora. Porque aquela história já não é mais dele. Queria até adicionar só um comentário fazendo o que você falou, porque de fato essa experiência toda que nós estamos vivenciando na nossa telinha do nosso livro, é do Ulisses se tornando um ninguém, ou seja, ele deixando de ser quem ele era, né? E literalmente vendo pela boca de um outro o seu antigo eu, digamos assim, de qualquer maneira, vendo um outro, não é ele. Ao mesmo tempo, entende? Ele virou, ao mesmo tempo ele virou a viúva, ele virou a mulher agarrada ao cadáver. Ele não é mais ele, né? E essa perspectiva é interessante pra gente pensar o que é o poeta, o Aedo, que finge muito bem, né, a dor que deveras não sente, essas frases que a gente conhece de cor e salteado, mas que dizem bem. Esse poema do. Não, eu percebo isso, né? O Odisseu ali, Ulisses, então, ele tá, como você disse, ele tá desapropriado do seu próprio nome, inclusive que ele teve que entrar de maneira disfarçada na corte, né? Ele teve que entrar não sendo ele foi dessubjetivado, ele foi arrancado do seu vínculo com a sua história pessoal, com a sua vivência, vamos para não usar a palavra história, né? Com a sua vivência, ele foi separado disso. E bom, isso, num certo sentido, vai produzir, então, essa ruptura com a proposta hegeliana, né, de que haveria uma reapropriação. Não há reapropriação. Ele escuta aquela história como não sendo dele, de fato, senão ele ia ficar feliz, ele não ia ficar triste. Né? Por que ele ia chorar? Se aqueles são os acontecimentos que ele de fato viveu, né? E por que os acontecimentos que ele viveu seriam comparados a um cadáver da pessoa que ele ama, né? Com que ele estaria casado, né? A mulher ali que fica viúva. Ou seja, ele está sendo desapropriado disso. Isso, para mim, no meu entendimento, e você sabe, né, por causa da minha pesquisa, do meu mestrado em literatura, etc., que eu considero a literatura uma fonte de conhecimento também. Não são só os teóricos, não são só os filósofos, né? Sempre combati, né, a hegemonia dos filósofos, que você sabe muito bem. Sempre tive essa batalha. Porque, de fato, a literatura também pensa. Né? E essa cena, para mim, ela pensa exatamente isso. Olha, existe aqui uma não coincidência entre a história e o relato da história. Então, a compressão, o esmagamento que o Hegel faz entre essas duas coisas na Geschichte, essa palavra alemã, que é um pouco motivado pela palavra em si, porque em alemão se diz Geschichte para falar história, mas Geschichte tem etimologia também em acontecimento, fazer algo, né? Em acontecer alguma coisa. Por isso mesmo que vai virar a palavra para a história, né? Vai virar o significante para a história, para a disciplina histórica. Essa área, né? Que o sujeito vai lá, faz uma graduação e tal, que se chama história. Então, existe aí uma separação. Essa Geschichte, ela não é uma só, né? Existe as camadas etimológicas aí se abrindo de volta, né? Existe o que foi vivido e a separação do que foi vivido para que ele seja relatado. E isso me faz pensar que, assim, a narrativa histórica tem por característica, de fato, fazer essa desapropriação do sujeito da sua vivência, para que ela se torne exatamente uma narrativa objetiva, né? E não uma narrativa subjetiva. Não se torne memória, memorialismo, né?
E aí há uma série de questões contemporâneas que eu não vou... Contemporâneas mesmo, do nosso dia a dia, que eu não vou entrar, mas que tem a ver com essa coisa da memória versus a história, né? Que dizem respeito aí à política brasileira, a história do Brasil, etc. É que você já deve estar imaginando do que eu estou falando, né? Gente dizendo que viveu muito bem numa época muito tenebrosa, né? E a história não é essa. A história é de que foi uma época tenebrosa. Mas se a gente for ouvir só a memória do sujeito, foi uma maravilha, né? Eu plantava batatas e meu cachorro nunca morreu, né? Uma bala comendo do outro lado da rua, né? Mas o cara... Os historiadores sempre estão em guerra com a memória das pessoas. Eu acho que, em última instância, é isso. Mas além disso, né? Eu havia mencionado essa coisa do Hegel ali, porque também me parece que essa comparação do Homero, que ele vai construindo através da cena, né? O Demódoco cantando, o Ulisses chorando, e aí esse choro dele em relação à história comparado com a mulher que perde o marido. E o Homero se perde nisso. Me parece que o Homero exagera do lado da mulher. Eu vou até pegar aqui na tradução do Odorico de novo, né? Que aí ele vai lá, então, qual em braços, né? O esposo, a mulher chora, que o viu cair em vascas moribundo ante a muralha, os cidadãos e os filhos ao cego dia subtrair tentando, e em ais e em gritos sobre o seu cadáver dos soldados que o tergo lhe escalavram, perdão, na amargura e na dor é constrangida a cruel cativeiro. Já fizeram a mulher de escrava. Coitado do Ulisses, né? Vai perdendo até a comparação. Tal carpia o Laércio infeliz. Então, ele chorava dessa maneira. E escalavrar seria ferir ali com as pontas de lanças, de lâminas, ponta laminada, né? Alguma ponta. Só que o Ulisses nunca sofreu isso, ele nunca foi torturado dessa maneira. Né? Ele nunca foi. Ninguém botou ele lá, apagou um cigarro na pele dele lá, ou ficou cutucando a pele dele com lâminas, né? Então existe um exagero da poesia do Homero. Ele se perde por um lado. A comparação que ele vem fazendo, esse símile, essa analogia com a mulher que ficou viúva, se perde, se excede, passa do correlato, vamos dizer assim, factual, assumindo que Odisseu existe, pelo menos dentro da Odisseia ele existe, né? E o que ele fez existe também, perde o correlato factual. Então, é uma linguagem poética que faz um símile, uma analogia, uma figura de linguagem, e essa figura de linguagem excede aquilo que ela vinha figurar, que era a experiência do Odisseu. Sim, com certeza. É porque, assim, é muito curioso isso, né? De fato, ele chora diante de algo que teoricamente já está na cabeça dele. Ele já sabe tudo aquilo, ele já conhece tudo aquilo. E aí quando o poeta canta para ele, nessa cena específica, como eu disse, nós não vemos o canto do poeta. Ele está resumido, digamos assim. Nós temos o narrador dizendo que o poeta cantou X, Y, Z. O cavalo de Troia, a invasão, as muralhas de Troia, né, por parte dos gregos, dos aqueus, melhor dizendo, né, elaborado, mentalizado pelo próprio Odisseu. E depois, quando o Odisseu, o personagem, escuta isso, ele chora. E aí em seguida tem essa cena que você está narrando, né, em que aí o narrador homérico, o eu lírico, digamos assim, a câmera do filme, né? A câmera do filme fala, né? Isso que é interessante da literatura, porque a câmera na literatura ela fala. E ele faz essa comparação com o cadáver. E é isso. Isso é muito interessante. Porque eu, como historiador, literalmente, você pega um documento, se você pegar um documento da vida do Odisseu, se ele existisse, é claro, né? Mas vamos fingir que ele existe. Nada ali vai talvez autorizar a gente a comparar ele com uma mulher agarrada com um cadáver. Isso não está dado, entende? Nos fatos, nos documentos. Isso, talvez, eu acho que é isso que está querendo referir com a poesia, né? Essa amplificação do exagero. Que exatamente, que o Homero ele começa uma analogia que até em alguma medida é válida. Né? O Ulisses fica triste por perder a sua história como, a analogia, né? O símile, a comparação. Como uma mulher fica triste ao perder o marido. Ele perde a sua identidade, a sua história pessoal ali, né? Aquela que foi vivida até aquele momento ali, que é contada na história do cavalo de Troia. Só que ele começa a exagerar, ele começa a se perder, entendeu?
E essa mulher é tão triste. Nossa, como ela tá triste. Olha só, ela é torturada com pontas de lança contra a sua pele e é levada para ser escrava no cativeiro. Não, peraí. O Ulisses não tá. O dizer que foi triste é maior do que a tristeza que foi sentida. A palavra do Homero, a comparação que ele faz, excede a própria cena do Ulisses chorando, do Odisseu chorando. E no entanto, a própria pessoa que viveu, de alguma maneira se reconhece na mentira, né? Se reconhece na falsidade. Isso que é incrível, né? Eu acho que sim e não. A gente não tem exatamente a posição psíquica do Odisseu em relação a isso, né? Sua interioridade. Esse é o grande tema lá daqueles primeiros 2 capítulos lá do Mimesis, do Auerbach, né? A gente não tem essa interioridade do Odisseu, né? É aqueles 2 primeiros capítulos do Mimesis, do Auerbach, em que ele vai atestar que, bom, o épico homérico realmente é achatado, é um desenho egípcio antigo, né? Os bonecos tudo de lado lá, não tem profundidade, a gente não sabe o que se passa dentro do Odisseu, a gente vê ele chorando, mas não é dito, ele chora porque ele tem memória, porque não tem essa interioridade, ele é aqueles bonecos de loja feito de papelão, sabe? Não tem profundidade, é só uma ilusão de ótica. A gente só vê o que acontece fora, da pele dele para fora. Essa questão da interioridade é bem interessante mesmo, porque você havia comentado para mim, quando a gente estava discutindo sobre o programa de hoje, não querer falar do Auerbach. Você falou isso de en passant, assim. Mas eu acho que, de fato, o Auerbach, ele, digamos assim, ele decifra uma espécie de mecanismo literário geral de Homero, que eu acho que é isso que você falou, né? O presente é presente totalmente. Você não tem esses recuos que vão te aprofundar no que o Ulisses, o Odisseu, pensou durante a história. Nós vemos ele chorando. De fato. Ao mesmo tempo que nós vemos ele chorando, nós conseguimos subentender que alguma coisa aconteceu ali no interior, né? Que ele sentiu alguma coisa e que talvez ele poderia, dentro do estilo homérico, enunciar isso como um discurso, porque é muito centrado a epopeia na ideia da discursividade, né? As pessoas enunciam alguma coisa, às vezes o que eles pensaram, como eles entenderam as coisas. Mas isso não acontece propriamente, só fica como subentendido. Nós lemos, nós subentendemos que ele sentiu alguma coisa. E aí o que eu queria devolver para você agora é... Porque parece para mim que quando se a gente está de fato vendo aqui nesse texto do Homero uma enunciação do que é a poesia, o que é a literatura, o que é essa ficção que produz e que produz, faz conhecimento, faz a gente pensar, faz a gente sentir, eu tenho a impressão que isso várias vezes remete a uma coisa que não é de fato factual, né? Não é uma coisa que está dada, digamos assim, no que a gente pensa como objetivo que está acontecendo fora da gente. Mas as palavras, que também estão acontecendo fora da gente, de alguma maneira, reverberam na gente. E eu falo isso porque logo depois, no Aristóteles, a poesia, para além de ser entendida em diferença da história, como uma ordenação poética do que é essencial nos acontecimentos, vai ser entendido também pela catarse, né? A provocar o prazer, o sentimento, a sensação, que vai de alguma maneira ser geradora num sujeito. Aí eu fiquei com vontade de perguntar para você de Aristóteles, em relação a tudo isso que a gente está falando. Você acha que o Aristóteles entra nessa história de alguma maneira? Com certeza, eu acho que o que acontece exatamente na relação com a história de novo, né? Porque, como eu havia dito ali, há uma ruptura com aquela coincidência que o Hegel postulou. Então, que é uma coincidência da história, do discurso histórico, né? E da história, os acontecimentos e o discurso sobre esses acontecimentos. E aí a gente vai para o Aristóteles e me parece que a coisa entra de novo nessa separação que ele faz entre a poesia e a história, lá na Poética, que é um texto incompleto, inclusive, né? A gente sempre tem que lembrar, é um texto restaurado pelos alunos do Aristóteles e que ficou incompleto.
Isso é sempre muito curioso, que a gente às vezes tem essa impressão, é um manual didático, né? Um livro didático que ele fez para o MEC, né? Da Grécia. Não existia nada disso, né? Não tinha Ministério da Educação e Cultura, não tinha livro didático, nenhum desses conceitos existia, né? Nosso mundo se pauta em ideias que não existiam, né, naquela época. E a gente esquece disso. Mas o que acontece é o seguinte, eu vejo, para enfatizar primeiro, para poder fazer a introdução do argumento, eu vejo que há um excesso da linguagem figurada em relação à linguagem, digamos assim, do relato. A analogia com a mulher viúva vai tão longe que excede o que aconteceu, deixou de acontecer com o Odisseu. Esse excesso vai abrir uma questão interessante para mim, porque você vai ter, digamos assim, como é que eu posso dizer, uma espécie de não relevância de conhecer, de conhecimento, porque se a analogia é boa ou não, analogia não é conhecimento sério, né? Analogia é ferramenta para você ajudar a entender, mas não é uma definição, não é um conceito, né? Mas é isso que faz o texto viver, é isso que aumenta a intensidade daquela cena e a gente fica, nossa, que dor que ele sentiu, né? E aí entra exatamente o seguinte, na poética, eu acho que é o caso. A gente divide hoje em dia a poética em capítulos, né? Ela não era dividida, mas a gente divide. Eu acho que é no capítulo 9 ali. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. O Aristóteles, ele separa a poesia por ser o discurso do provavelmente ou necessariamente acontecido, né? Aquilo que tem uma lógica, vamos dizer assim, né? Do discurso histórico, que é particular, quer dizer, não é universal, né? É cheio de pequenas coisinhas estranhas que não fazem sentido, que o cara não sabe explicar, que o historiador não sabe explicar. Tecnicamente falando, Aristóteles ele caracteriza o discurso histórico por 3 aspectos principais, que eu acho que são bem importantes de destacar. Ele diz que o histórico, o discurso histórico, é episódico. Quer dizer, um evento se sucede a outro, um acontecimento vem depois do outro, mas eles não têm necessariamente uma relação entre si. Eles só são um depois do outro, porque o sol nasce, se põe e é assim que as coisas são. Mas não tem uma lógica interna, né? Não tem um motivo, uma razão, uma necessidade de se acompanhar. Eles só são consecutivos, né? Então, assim, é como se ele dissesse que a história tem contiguidade, quer dizer, uma coisa encostada na outra, uma depois da outra, mas ela não tem consequência, né? Ela não tem lógica. Além disso, ele diz que ela é contingente, quer dizer, ela é regida pelo acaso, né? Ele até usa alguns termos em grego, né, como autômata, quer dizer, ela é automática, ela acontece por si, ela é caótica, né? Ela não depende de uma vontade ordenadora que vai guiar os acontecimentos conforme um fim previsto, um objetivo, uma finalidade. Não, Mecânica, não é mecânica. Não é mecânica, precisamente. Vai acontecendo porque vai acontecendo, porque caiu o primeiro dominó, vão cair os outros, mas você vai cair para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E o último elemento é bastante interessante, é bastante ignorado, inclusive. Ele diz que ela é anesteton, quer dizer, anestética ou anestésica, né? Quer dizer, ela não tem estética. O que é isso? Que ela é tão recheada de pequenos e grandes acontecimentos que ela não pode ser apreendida de uma só tomada de consciência, de um só pensamento. Eu não consigo pensar a história como um todo. Ela é sempre maior do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu consigo segurar na minha consciência. E por isso, ele vai dizer, por esses 3 fatores, por ela ser episódica, contingente e inestética, ela não compõe um campo teórico, uma área de estudos, uma ciência. Né? Ela não pode produzir conhecimento, porque para ele o conhecimento precisa ter ele precisa romper com essas 3 características. Ele precisa ser lógico, ele precisa ser mecânico, né? Ele precisa ter causas e consequências ordenadas e ele precisa ser apreensível numa só visada mental, vamos dizer assim. Então, a história, ela resiste, num certo sentido, ou ela não é apreensível, né, de uma certa maneira, à memória. A memória não dá conta de memorizar toda a história. Mas todo ser humano vive dentro da história.
Então ela tem uma assimetria estruturante em relação à memória, né? A história é sempre maior e primeira em relação à memória. Isso é muito curioso. O que acontece, e que eu acho muito curioso aqui com essa coisa do Aristóteles, é o seguinte: o Aristóteles, eu acho que ele sacou uma coisa relativamente verdadeira quando ele disse isso da história. Só que a vasta maioria dos historiadores não leu direito a poética, se é que leram, porque eu tracei uma citação do Alexander von Humboldt, aquele germânico, né? Muitas vezes classificado como geógrafo, mas era historiador também. E escreveu sobre várias coisas, na verdade, né? Escreveu sobre arte também. E eu acho que muito antes dele já houve uma pegada de estetizar e teleologizar a história. Ou seja, de não aceitar essas três características que o Aristóteles colocou, certo? Por exemplo, a citação do Humboldt que eu encontrei, ele diz que o historiador, como o artista, isola o acidental para buscar a forma verdadeira. Mas isso é o que o Aristóteles definiu como poesia, não como história. É aquilo que é necessário, provavelmente, né, universal. Quer dizer, a forma verdadeira, isolada do acidental, que não tem os pequenos e grandes detalhes. Então, a vasta maioria dos historiadores, ao longo, pelo menos até o Humboldt ali, que eu encontrei, né, foram poetas, não foram historiadores, conforme Aristóteles, conforme a definição aristotélica. Porque eles ignoraram essa imensidão de detalhes e essa inapreensibilidade fenomenológica, né, da consciência da história. Então é uma espécie de ideologização da história. É claro que a gente vai ler, a gente não vai ignorar todos eles, nem não vai ler nada disso. É claro que eles foram historiadores no sentido cotidiano da palavra. Mas eles fizeram um tipo de história que não honra as características próprias da história, que é esses três: episódico, contingente e inestético, né? Porque isso trai a natureza da história, o objeto específico de conhecimento da história, que é esse acidental, né? E eu até anotei uma vez uma ideia que é e que tem a ver com a literatura, vai juntar, vou chegar lá, vou juntar com a literatura. Se eu não estou aqui para ser hegeliano, mas a ideia de fazer uma síntese, uma sublimação, chegar numa coisa superior é sempre muito bacana, né? Que é o seguinte: pense, por exemplo, uma figura que é muito cara para nós, que é o Machado de Assis. Né? Machado de Assis, que era, pô, mulato, toda aquela história que todo mundo. Hoje todo mundo, felizmente, já sabe, né? Era mulato, etc e tal. Imagine que, por uma fúria lá de um senhor lá, de escravos, alguma coisa, o cara chicoteia ele, ou sei lá, mata ele, dá um tiro de espingarda nele. Acabou-se a literatura brasileira como nós a conhecemos, não haveria Machado. Entende? Então, o grande vulto que faz sombra para a gente na literatura, por exemplo, Machado de Assis, que é impossível não comparar a literatura de outros autores com a dele, né? Ele é um monumento, é absolutamente contingente, é um acaso. Ele poderia ter pegado malária e morrido, ou sei lá o que, febre amarela, não sei. Entendeu? E poderia não ter existido metade da obra, um terço da obra, toda a obra. Né? Que ele poderia ter morrido com 12 anos de idade. Ele poderia não ter morrido antes de escrever o primeiro conto. Então, quer dizer, a gente assume uma teleologia, uma coisa linear, que não, esse aqui vai levar naquele ali. Não, Machado, que depois vai dar no Lima Barreto, que vai dar no. Mas isso absolutamente não podia não ser assim. Entende? Podia ser completamente ao contrário. A Clarice Lispector escreve lá uma carta, eu li uma vez, faz tempo que eu li a correspondência dela, pro então presidente do Brasil, esqueci o nome do sujeito. Acho que era o próprio Getúlio Vargas. Requisitando cidadania, não sei o que, plenos direitos, aquela coisa toda. Imagina que é negado. Não temos Clarice Lispector. Acabou a literatura pós-Segunda Guerra Mundial no Brasil. Vai ser outra coisa, vai ser outro panorama, entendeu? As pessoas não. Porque a mulher ia ter que lutar pela vida de outras maneiras, né? Não seria uma cidadã brasileira, não poderia escrever, etc. Não poderia publicar. Então pense nisso, né? Se toma a história, e a história da literatura, porque a gente está falando aqui do começo da história da literatura, Homero, que é um marco, como você falou bem no começo dessa live, né? Os inícios são sempre arbitrários, mas eles são inícios. A gente marca, né? Um marco, é um ponto de divisão.
Mas e se Homero, ao invés de ter ficado cego, tivesse ficado sem língua? Tivesse ficado, entendeu? E se Homero tivesse sido morto por ser cego e confundido, sei lá, com um mendigo? Vamos assumir que ele fosse cego, né? E tivesse sido confundido com um mendigo e fosse morto. Sei lá, uma pessoa que não tinha importância, assim, que podia ser assassinada sem maiores consequências, né? Não estaríamos aqui agora, entendeu? Nós estamos à sombra de Homero também, né, cara? E, e é isso, né? O Homero, já que a gente tá falando de história, de poesia, o Homero tá nessa sombra da história. A gente não sabe se ele foi um sujeito físico. Até onde eu sei, os historiadores dizem que não, que ele é mais um produto de uma grande tradição que depois foi erigida sobre um nome, enfim. Isso eu acho que importa menos do que o que a gente está discutindo. Porque o que eu acho que a gente está discutindo é o aparecimento de dois tipos de discurso diferentes, né? Que a gente vai chamar hoje de literatura e de história. E de alguma maneira parece que essa épica homérica, ou o que hoje em dia a gente tem por escrito como Homero, mas que o Homero de alguma maneira só alude essas histórias orais que circulavam entre os poetas, isso parece que juntava no mesmo corpo discursivo o que era a história, a memória que era transmitida ao longo das gerações e o que era a criação poética, né? E aí parece que de fato é só depois de Homero, já nessa época grega mais madura que a gente entende com a época dos filósofos, ou dos historiadores, ou dos dramaturgos, né, dos trágicos, dos cômicos, que parece que começa a ter essa diferenciação. Parece que antes esse discurso homérico abrigava fazer as duas funções, né? Transmitia o conhecimento do passado, ao mesmo tempo que inventava, exagerava, amplificava e assim gravava nas pessoas. E aí, cara, Guru, eu não consigo deixar de pensar que a invenção do que é poesia e do que é história é correlata à invenção da escrita. Porque não existe gênero histórico, eu acho, sem escrita, no sentido de historiografia, sabe? Porque o historiador que o Aristóteles alude é basicamente o anotador, é o cara que estabelece a cronologia, né? Ele vai anotar hoje, dia 27/7/2026, Guru e Mallarmé se reuniram e falaram. Dia 28/7/2026, enfim, é a ideia aristotélica de sequência, cronologia, né? E o poeta não faz isso, evidentemente. O poeta, ele cria uma outra coisa. E o que é... E, no entanto, é por isso que tudo é muito confuso. Porque se você for tomar Heródoto, que é o pai da história, depois ele vai ser criticado pelo Tucídides como o pai da mentira. Quer dizer, eu não sei se é o Tucídides que manda essa, mas alguém vai mandar depois, assim, dizendo que o Tucídides, na verdade, que é o pai da história, e o Heródoto, que é o pai da história, na verdade, é o pai da mentira. Porque, de fato, ele também usava esses expedientes poéticos. Assim como Platão vai usar também na filosofia, vai bater na poesia, mas vai empregar esses expedientes, né? Então, o que eu fico com a impressão é que de fato que parece que a poesia, ou a literatura, ou a ficção, qual é o nome que a gente vai chamar isso, eu não sei. Parece que muitas vezes é mantido sempre à sombra, né? Como se fosse algo pra gente se livrar. Acho que ninguém se livra. Ao contrário, todo mundo precisa dela, mesmo que pra negá-la, né? Emprega esses expedientes da literatura, da poesia. Exato. E só pra terminar esse argumento, o que eu tenho a impressão com o Hegel, que vai ser esse outro ponto importante, eu tenho a impressão que o Hegel, que ele tenta se livrar um pouco tanto da história quanto da poesia pela filosofia, né? Porque aí é o conceito que vai resolver esses problemas entre o que aconteceu e o que foi imaginado. Aí vai a filosofia que vai nos colocar de alguma maneira na verdade. E aí eu sou cético quanto a isso, e eu sei que você é cético também, né? De alguma maneira. Eu acho que esse ponto do Hegel que você trouxe do conceito, né, da coincidência,
ele fica evidente nessa cena do Odisseu chorando diante do relato do Demódoco, exatamente por aquela quebra de correspondência que eu mencionei, mais no começo da minha argumentação. Porque você tem a analogia com a mulher recém-viúva, mas quando ela começa a ser torturada e levada para ser escravizada ali, a linguagem poética perdeu o seu correlato factual ali, acontecimental da vida do Ulisses, né? Então há uma ruptura entre, para usar o vocabulário filosófico, que vai chegar de Hegel a Heidegger até, a gente tem uma não correspondência, ou uma ruptura da correspondência entre intuição e significado. O discurso diz uma coisa para contar o que aconteceu, mas não foi aquilo que aconteceu. Ele perde a correlação, a correspondência, o espelhamento, né? Eu estou usando certas palavras para te dizer coisas que aconteceram. Mas aí bate no limite em que essas palavras não dizem o que aconteceu, elas dizem mais. Dizem coisas que não aconteceram, até num lado de um exagero, né? De mais do que ter acontecido. Aconteceu mais. No meu relato, aconteceu mais do que aconteceu de fato, né? No dia, na hora. Então, não há garantia dessa correspondência da intuição e do significado, ou seja, do conceito da sua nomeação e da sua materialização, da sua transmissão. Em outras palavras, para dizer a mesma coisa, que eu acho que fica mais fácil de entender, a história, como Aristóteles sacou muito bem, ela não é contínua. Ela é um engasgo atrás de outro. Ela é uma gagueira, ela não é uma fala lisa e contínua, entendeu? Tudo poderia ter sido diferente. Entende? O cavalo poderia não ter entrado nos muros da cidade. E Ulisses não estaria na corte de Alcino, porque ele estaria fora lá, trancado dentro do cavalo, suando, morrendo, entendeu? Eles podiam ter ateado fogo no cavalo, e aí todo mundo morria tostado, entendeu? E aí Ulisses ia ser um apelido para bacon hoje em dia, não sei, entende? Vamos fazer um Ulisses, fazer um churrasco, não sei, ia ser um trocadilho, entende? Então, tudo poderia ser diferente, porque a história é o âmbito da liberdade, onde as coisas que não têm lógica acontecem, quer dizer, que podem ser diferentes. Não é o espaço da necessidade, né? Exatamente, Isso. no sentido aristotélico. Exato. É claro que eu também estou me baseando numa correção de um sujeitinho bem famoso, bem barbudo, que veio depois do Hegel, né? Evidentemente, a história como âmbito da liberdade, né? Humana. Quer dizer, o lugar onde a gente não precisa ficar na escala 6x1 para sempre, né? Isso é história. É o lugar onde as coisas podem ser diferentes. Né? Então, mas eu já estou entrando nas minhas convicções, vai. E isso para mim, fica muito evidente nessa cena homérica, porque há essa ruptura de linguagem. Né? A viúva, a analogia com a viúva excede a vivência do Ulisses. Entendeu? Então, num certo sentido, a própria cena, o próprio poema, a própria literatura, ela mostra que essa história contada como poema, no sentido aristotélico, essa história que é linear, lógica, necessária, né? O próprio poema, a própria literatura mostra que não é assim, que isso não é história. Porque quando a história é contada no poema, existe um excesso. Sacou? O próprio Homero, ele falou, ó, a definição do Aristóteles é boa. O Aristóteles nem tinha nascido, mas ele pensou, não, mas lá no futuro vai nascer um cara, vai ter um cara lá, ele vai ser aluno de um tal de Platão lá, e eu gosto desse cara, porque ele vai falar de história, vai ser legal, vou botar essa cena aqui. E, cara, pra gente continuar e encerrar, fazer dois ao mesmo tempo, começar a se preparar para o nosso encerramento aqui, eu só gostaria de evocar uma das últimas palavras desse canto, que o Alcino, ele diz pro Odisseu: obra de deuses foi tudo, que aos homens a ruína teceram, para que nunca aos vindouros faltasse matéria de canto. Ou seja, ele inverte a relação que a gente imagina hoje que vai ser, sabe, em relação ao fato e a sua narração, o seu canto, a sua amplificação poética. E só pra gente encerrar, começar a encerrar, na verdade, isso numa contradição, porque pode ser interessante,
esse é o trecho que Walter Benjamin alude ao falar do fascismo. Ele diz que no fascismo as guerras são as justificativas do entretenimento. As pessoas se enaltecem a guerra para depois gozar delas de alguma forma. E de fato é para a gente terminar com a contradição. Eu acho que a gente tem que se encaminhar para o final, que está dando a nossa hora. E eu acho que a gente falou coisas muito boas, muitas coisas factuais, muitas coisas não factuais, muitas coisas poéticas, muitas coisas como que devem ser, na verdade, né? Coisas necessárias. E eu queria agradecer ao guru, o Garuda, nosso guru que está aqui conosco. Agradecer a audiência também, tão boa que nós tivemos.